Olá, sejam bem-vindos a mais este vídeo, onde nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo aqui, é a autoestima. Você sabe o que é autoestima? Tem muita gente que pensa que autoestima é só aquele dia que você vai no salão, né, que você faz as unhas, faz a make, mas a autoestima, ela começa dentro de você. A autoestima de verdade, ela começa de dentro para fora. É o valor que você dá para você mesmo. É o quanto você se ama, é o quanto você se gosta, é o quanto você se valoriza. E muitas pessoas estão andando por aí com a autoestima lá embaixo. E isso tem prejudicado a vida das pessoas. Eu falo por mim, porque isso também já me prejudicou um dia, onde a minha autoestima estava lá embaixo e eu não entendia nada sobre autoestima. Até que um dia veio, sabe, aquela luz e falou assim: você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar da pessoa mais importante da sua vida. E quem é? É você. Por quê? O Senhor, ele nos ensina. Ele tem uma chave preciosa que ele nos ensina. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós não nos amarmos, se nós não nos cuidarmos, como que a gente vai poder cuidar do outro? O que eu vejo muito por aí são mães exaustas, cansadas, estressadas. Por quê? Porque elas viraram mãe, agora tem que cuidar de um outro serzinho. Esse serzinho, né, no começo ali da vida, praticamente suga a gente, suga nossas energias, né? A gente tem que cuidar, aumentar, depende de nós. E se nós não estivermos bem, nós vamos acabar nos sentindo sobrecarregada, né? E aí depois vem a fase de 1 ano, 2, né? Daqui a pouco 3, começa as birras, começa a falar, bater de frente. E se nós mães não estivermos bem, se nós mulheres não estivermos bem, nós não conseguimos cuidar deles bem. E aí isso vai trazendo prejuízo para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos, para a vida do casal, vai trazendo prejuízos. Então, a gente precisa aprender a cuidar de nós em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós não cuidar de nós, como nós vamos cuidar do próximo? E quem é o próximo? É seu filho, é seu marido, é sua irmã, é seu pai, sua mãe. E muitas das vezes o que eu vejo muitas mulheres por aí perdidas é que elas cuidam do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos, do marido, da casa, do trabalho, né, do cachorro, do papagaio, tantas coisas. E elas esquecem delas mesmas. E isso aconteceu comigo. Houve um momento na minha vida e Deus estava me dando alguns alertas, sabe? Alguns sinais, tipo, vai cuidar da sua vida, tipo, olha pra você, você tá se preocupando muito com a alma de fulano, de ciclano, né? E tá esquecendo de cuidar da tua alma. E eu falei, meu Deus do céu. Só que assim, eu falo que eu demorei pra entender esses sinais que o Senhor estava me dando. Mas aí chegou um momento em que eu ia falar da minha filha, né? Teve um momento que eu procurei ajuda para minha filha. E é o que eu falo, a gente mira nos filhos, mas o Senhor acaba mirando em nós. Porque muitas das vezes aquilo que a gente vê no nosso filho são reflexos das nossas ações. E quando a gente está em paz, está tranquilo, os nossos filhos começam a ser mais tranquilos também. Porque nós somos os adultos da relação. E quando nós não estamos bem, nós adultos acabamos tendo, como é que eu posso dizer, atitudes infantis, né? Não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu aqui comigo e é real, sabe? Porque nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente planejou. E aí o que a gente faz? Vai ter que ser assim, vai ter que ser assado, né? E a gente acaba ficando estressada, sobrecarregada. E a gente fica com aquilo na cabeça também, de querer ser a mãe perfeita, de querer ser a mulher perfeita, de querer fazer tudo bonitinho, certinho. Gente, não existe gente perfeita, não existe mulher perfeita, não existe mãe perfeita. O que existe são mulheres dando o seu melhor. E hoje eu aprendi isso. Sofri um pouquinho, bati a cabeça, bati. Mas hoje eu aprendi. E o que o Senhor colocou no meu coração é para ensinar
e ajudar outras mulheres a entenderem isso também. Porque a autoestima, gente, ela é a base, sabe? São coisas básicas. E eu trouxe aqui 8 hábitos para que a gente possa se policiar e cuidar, para que a nossa autoestima possa estar elevada todos os dias. E qual é o primeiro? É não se compare. Por quê? Porque quando a gente se compara, a gente acaba olhando pro vizinho, sabe a grama do vizinho que tá sempre mais verde? E aí a gente acaba ficando frustrada. Então a gente precisa aprender a se valorizar, sabe? Buscar os seus pontos fortes, seus pontos positivos. Então você não pode se comparar com ninguém. O segundo ponto é se compare. Como assim? Você fala para não se comparar e de repente você fala para comparar. Se compare com você mesmo. Se compare como que era a Fernanda, né? No meu caso, como que era a Fernanda 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás? Quem era a Fernanda? Você tem que se comparar com você e viver todos os dias a sua melhor versão. Hoje não foi um dia muito legal? Cometeu alguns erros? Tá ok, tudo bem, se perdoe, se aceite e amanhã você começa de novo. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova, né? Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova. Então todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente. Se nesse dia você errou, poxa, se perdoe, perdoe quem te magoou e amanhã você começa de novo, sabe? Você tenta não, você vai fazer, você vai testar. Por quê? Eu aprendi algo, que quem tenta não consegue, mas agora quem testa, né? Porque os nossos resultados de hoje são com base naquilo que a gente já tá fazendo, né, ao longo desses anos. Você quer mudar os teus resultados? O que você tem que fazer? Tem que mudar as suas ações. Aí alguém chega aqui na internet, né, fala aqui pra você, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí você fala, isso é bobeira, não vou fazer isso não. Testa, quem sabe dá certo na sua vida. Eu vou falar pra você que eu testei e as coisas começaram a mudar aqui em casa. Então, por que você não testa? Bora lá, vamos testar, né? Vamos trocar esse drive. Eu não vou tentar, eu vou testar. Por quê? A gente pode aprender com os erros dos outros. A gente pode aprender mais rápido quando a gente tem alguém para nos orientar. Alguém que já passou por esses problemas que nós estamos passando. Então, gente, não se compare com ninguém, a não ser com você mesmo. O terceiro ponto é pare de viver no seu passado. Bora construir o teu futuro. Porque às vezes a gente fica lá na dor do passado, nossa, ou na felicidade do passado. Nossa, naquela época era tão bom, era assim, era assado. Aí a gente fica preso lá no passado, ou numa dor, ou em algo muito bom que aconteceu. E esquece de viver aqui o presente, o agora. Porque a gente só tem aqui e o agora. Você quer construir o teu futuro? Tem que ser agora. Então, para de viver no passado. O que passou, passou. Não tem mais como mudar. Tem como mudar o quê? O que você sente em relação ao seu passado. Né? Nós temos que ressignificar, entender que o que passou, passou, né? Não tem como mudar, porque a gente não consegue mudar, a gente não consegue alterar nem o nosso passado, só que o nosso futuro nós temos como alterar. Como? Com as ações hoje. Você já pensou se você continua vivendo as mesmas, você está tendo um resultado hoje, aí você continua fazendo do mesmo jeito o resto da vida? Qual vai ser o resultado que você vai ter? Vai ser igual ao resultado que você está tendo agora. Mas se você mudar as suas ações, o que pode acontecer? Pode haver mudanças. Então, se você quer construir um futuro diferente, você tem que começar hoje. Quarto ponto, se valorize, se respeite, se ame, se aceite do jeitinho que você é, com os erros, com as falhas, com tudo. Olha no espelho e fala, você é amada, você é aceita. Eu te amo incondicionalmente do jeitinho que você é. Por quê? Quando a gente faz isso, que a gente olha no espelho e olha para nós, e olha para os nossos defeitos, mas também olha para as nossas qualidades.
Poxa vida, será que você só vai enxergar defeitos em você? Tem uma parte na palavra que fala, quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será mal. Então, que tal a gente mudar esse nosso olhar? Se estava com um olhar mal, comece a colocar um olhar bom. Olha para você, olha para os seus pontos positivos. Quantas coisas você já passou? Quantas coisas você já superou? Não é verdade? Vamos aqui para o quinto ponto. Você é o maior problema desse mundo. Sim, você é o seu maior problema. Nós somos o nosso maior problema. Eu sou o meu maior problema. Então eu tenho que resolver esse problema aqui para que então eu consiga resolver outros problemas. Por quê? Enquanto a gente não se resolver, enquanto a gente não se conhecer, enquanto a gente não se conectar com a fonte, né? Enquanto a gente não olhar pra gente com amor, com carinho e se resolver, a gente não consegue resolver o problema de ninguém, sabe? Aí a gente vive aquela vida, ou 8 ou 80, ou engole sapo ou cospe marimbondo. E a gente não precisa viver assim. Tem como ser diferente. Eu aprendi que tem como ser diferente e eu testei e tô colhendo os resultados aqui na minha vida. E eu quero ensinar isso a você para que você também colha bons resultados na sua vida. Sexto ponto, foque nas suas forças. Você olhou para você e falou assim, nossa, olha, você faz isso muito bem. Olha, essas qualidades aqui que você tem, elas são importantes. E aí você vai focar nisso. Por quê? Na aprendizagem, quando eu estava lá fazendo o curso de neuropsicopedagogia, eu lembro que o professor falava assim, vai chegar uma criança para você e aí ela vai ter algumas deficiências, vai ter alguns pontos que ela não vai ser tão boa. Mas o que você tem que fazer? Você não tem que focar no que ela tem de deficiência. Você tem que focar no ponto que ela tem de eficiência. E para nossa vida é assim também. Você tem que focar nos teus pontos fortes e falar assim: eu vou me dedicar a isso, porque isso eu faço muito bem. E sabe aqueles seus pontos de melhoria, né? Que são seus pontos fracos, pontos de melhoria? Você vai olhar para eles e vai dizer: eu vou resolver esses problemas ponto a ponto, mas vou focar nos meus pontos fortes. E aí, você focando nos teus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? Eles vão se aperfeiçoando e você vai melhorando eles. Então, vamos para o sétimo passo. Não ligue para o que as pessoas vão falar. Isso é a crença que a gente tem de aprovação. A gente às vezes fica tão preocupado, né, com o que vão falar da gente, o que que meu pai vai falar, o que que minha mãe vai falar, nossa, meus irmãos, e os meus amigos, nossa, eles vão tirar sarro de mim que eu tô aqui pagando mico, que eu tô fazendo isso, ou fazendo aquilo. Meu Deus do céu, o que meu chefe vai falar, o que fulano, o que ciclano, o que o beltrano vai falar. Nós temos que nos livrar dessa crença de aprovação. Nós temos que desbloquear isso. Por quê? Porque isso vai nos limitando. Confesso para você que eu estou cada dia avançando nessa crença, sabe? Quebrando essa crença de aprovação. Eu mesmo para estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, eu tive que passar por cima dessas crenças. Poxa, a gente tem que passar por cima dessas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Sabe quando algo queima no teu coração e você fala assim, nossa, isso vai ser bom, eu vou fazer. Aí na hora você, nossa, aí dá aquele medo, dá aquele frio na barriga, sabe? Fala, meu Deus, eu acho que eu não vou fazer não, deixa pra lá, não vou mexer com isso aqui não, que dá muito trabalho. Então, a gente precisa quebrar esses bloqueios para avançar na nossa vida. Então, pare de ligar para o que os outros estão falando, né? Claro que tem aquelas pessoas que você vai considerar, só que assim, você vai ouvir conselhos de pessoas, você precisa saber de quem são essas pessoas, quais são os frutos que essa pessoa está dando. Você não vai pegar o conselho de qualquer um. Você tem que olhar para a vida dessa pessoa, olhar para os frutos, dependendo dos frutos que ela tiver, da vida que ela vive, porque tem muita gente que vem aqui e fala, faz isso, faz aquilo outro, mas não vive. E nós precisamos viver, sabe?
Nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Não adianta nada você falar, né? Igual tem muito pai, eu já ouvi falando para os filhos assim, faz o que eu tô falando, não faz o que eu faço, faz o que eu tô falando. Sendo que as crianças aprendem muito mais com as ações do que com o que a gente fala, porque eles veem o que a gente está fazendo. Então, a importância da gente ser exemplo, a importância da gente fazer o que tem que ser feito. E o oitavo passo é: faça o que você gosta de fazer, mas faça por você. Não faça para agradar os outros ou para agradar esse ou aquele. Faça por você. O que você faz que você gosta de fazer, que você fala, nossa, eu gosto de fazer isso? Você sabe que eu já conversei com pessoas que falavam assim, nossa, Fernanda, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que me faz feliz. Ah, você não sabe? Então, vá viver novas experiências. Vai procurar um esporte, vai procurar um grupo de academia, um grupo de... As meninas que fazem ali o CrossFit, tem aquele outro que é aquele exercício, eu esqueci o nome agora, como que chama? Eu esqueci, mas é os exercícios aí que tem nas academias, que as meninas fazem funcional, lembrei agora, sabe? Vai correr com alguém, vai fazer alguma coisa, você precisa viver novas experiências, seja no esporte, seja na música, aprender um instrumento, aprendendo a cozinhar, aprendendo a fazer algo por você, que você goste. Você lembra quando você era criança? O que você gostava de fazer? Muitas das vezes aquilo que a gente fazia quando era criança reverbera quando a gente é adulto. Mas às vezes a gente vai oprimindo aquela coisa de criança e vai, sabe, oprimindo aquilo e não deixa mais aquilo. A gente precisa rir, gente, a gente precisa se divertir, porque o riso, a alegria, ela cura. Ela cura e o riso é contagiante. Vai brincar com seus filhos, vai se divertir, sabe? Solta a criança que tá aí, presa dentro de você. Claro que vai, Fernanda, eu vou soltar a criança que eu vou ficar fazendo meninice agora? Existem momentos que a gente precisa fazer isso. Não vai ser todo momento que a gente vai agir como uma criança. Mas, poxa, você tá ali sentado se divertindo com teu filho, se solta, se joga, sabe? Abre a tua imaginação e vai se divertir. A gente precisa fazer isso por nós, sabe? E eu falo que quando eu tava fazendo a minha listinha, minha primeira lista, sabe? Das 10 coisas que me fazem feliz e que renovam as minhas energias, uma delas é brincar com as minhas filhas. Isso assim me transforma, isso me renova as energias. E por que que a gente muitas das vezes adia tanto, sabe? Aquelas coisas que são importantes, aquelas coisas que nos fazem bem. Caminhar na praia, caminhar no meio da floresta, sabe? Se conectar com a natureza e fazer uma trilha, e fazer uma viagem, sabe? E fazer algo por você. Vai lá. Você gosta de ler? Então vai ler, compra um livro num assunto que você gosta. Porque às vezes é chato a gente ler um livro que a gente não se interessa, né? Mas quando a gente pega um livro que tem um assunto que a gente está precisando resolver, que a gente está buscando um conhecimento, que tem uma leitura assim clara, uma explicação clara do que a gente precisa fazer, se torna mais gratificante, não é verdade? Eu lembro que eu não gostava muito de ler, mas depois que eu comecei a estudar, a ler mais, a ler um livro, a ler outro. Gente, como eu gosto de ler, como eu gosto. Eu aprendi que eu amo ler, porque a leitura ela nos transforma, a leitura nos faz, sabe, acessar chaves, né, poderosas de transformação na nossa vida. O primeiro livro que eu li por vontade própria, que eu peguei assim, que eu debulhei ele, foi o livro O Milagre da Manhã. E, gente, o milagre da manhã faz milagres mesmo. Por quê? Nós, mulheres, mães, já vou ensinar aqui uma estratégia. Nós, mulheres, muitas das vezes, viramos mãe, pronto. Aquele serzinho nasce, a gente precisa cuidar, acalentar. E a gente vai esquecendo da gente. E a gente vai ficando de lado. Até o marido, coitado, vai ficando de lado também.
mas a gente precisa cuidar da gente. E quando a gente tem essa consciência que a gente tem que estar bem, cuidar da gente, não nos deixar de lado, cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, entender que a gente não dá conta de tudo mesmo, sabe? Tem hora que a gente vai ter que escolher quais são as prioridades, lista tudo que você tem para fazer, o que você pode delegar e o que é você que tem que fazer. Quando a gente tem clareza sobre isso, a vida vai ficando mais leve. E aí, depois que eu li esse livro do Milagre da Manhã, o Senhor foi dando vários sinais, assim, sabe? O que eu aprendi? A primeira hora da manhã é minha e de Deus, sabe? Eu acordo, me conecto com o Senhor, vou fazer minha atividade física, fazer minha oração, a minha mentalização, a visualização, vou fazer a minha escrita, sabe? Vou fazer aquilo que me faz bem, sabe? É a minha alimentação saudável, é o meu café da manhã saudável. E aí, esse momento é um momento meu e de Deus, né? E conforme a gente vai fazendo isso, aí depois a gente começa ali na rotina de cuidar de filho, de cuidar de casa, do trabalho. Mas primeiro é cuidar de você. E aí, o que você precisa fazer muitas das vezes? Levantar 1 hora mais cedo. Eu comecei a levantar 1 hora mais cedo. Aí depois eu descobri o quê? Que é tão bom que eu resolvi levantar 2 horas mais cedo, porque ali eu tenho tempo de ler a palavra, ler um livro, fazer meu exercício, fazer a minha oração, sabe? Tomar o meu banho. Então, gente, são coisas, são cuidados que às vezes eu lembro da minha rotina, eu lembro vagamente assim da minha rotina antigamente, que era acordar já na hora de começar a trabalhar, aquela correria com o filho, leva na escola, pega na escola, faz almoço e encomenda e trabalho, aquela loucura. Mas depois que eu comecei a cuidar de mim em primeiro lugar, até a minha paciência, sabe? O meu cuidado com as minhas filhas mudou. E elas têm sentido isso dentro de casa. O meu esposo tem sentido também. E aí, quando você muda, você se transforma. Porque no começo também, vou contar uma coisa pra vocês, eu queria que todo mundo já mudasse junto comigo. Não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E eu sempre fui uma pessoa autoritária, sabe? De tem que fazer, tem que ser. E aí o que acontecia? Eu ficava doidinha, né? Porque eu queria ver a mudança em todo mundo, porque eu estava mudando e eu queria que todo mundo mudasse. Até a hora que eu aprendi que nós não mudamos ninguém. Nós só temos o poder de mudar a nós mesmos. E mesmo nós queremos mudar a nós mesmos, é tão difícil, gente. Fala isso, não é? É difícil mudar. Mas pensa, se é difícil mudar você mesmo, que tem a consciência, que tá ali no seu corpo, assim, sabe? Querendo mudar. E muitas das vezes a gente erra, não consegue mudar. Imagina querer mudar o outro. Aí o que eu aprendi? Você muda através dos teus resultados. As pessoas vão vendo o que está acontecendo e você vai virar inspiração para as pessoas mudarem também. E é isso que eu venho trazer aqui hoje para vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui desse canal. Espero que você tenha curtido. Já curte, comenta, compartilha, sabe? Porque eu acredito que tem muita gente precisando desse recadinho básico para restaurar a autoestima, para se reconectar consigo mesmo e viver uma vida mais leve. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!